Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos. Hoje é dia 11 de setembro de 2023. Seja muito bem-vindo ao Imersão Bíblica, devocional diário de estudo das Escrituras Sagradas. E nesta segunda-feira nós vamos de Gênesis capítulo 26. Só para fazer aí uma pequena recapitulação, porque na quinta e sexta a gente não teve o devocional por causa do feriado, nós temos já a morte de Abraão e o casamento de Isaac com a sua esposa Rebeca. E já também o nascimento, dos dois filhos ali, que é Esaú e Jacó. Na verdade, a história de Isaac, ela é encurtada, em relação, por exemplo, a Abraão e Jacó. A história de Ismael também, mas de Isaac é bem curtinha. Então, basicamente, a gente vai falar aí hoje bastante de Isaac e vamos estudar bastante sobre a vida desse que foi um importante patriarca, mas que a Bíblia, por motivos que a gente não sabe, fala muito pouco sobre a vida dele. Vamos ler o texto aqui, Gênesis 26, versículo de 3 a 6, e esse texto vai ser base para a nossa conversa aqui nesta segunda-feira. Então, Gênesis 26, do 3 até o 6, diz assim: permaneça na terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras, e por meio de sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim, Isaac ficou em Gerar. Bom, como eu disse, o relato da vida de Isaac é bem mais curto do que o seu pai Abraão, mas nós temos, por exemplo, aqui nesse texto, a confirmação ou reafirmação de Deus em relação às suas promessas. Note que todas as promessas, que Deus deu para Abraão, ele reafirmou essas promessas aí para Isaac. Se você ler o versículo 3 e 4, e se você lembrar das promessas de Deus dadas a Abraão, você vai ver que são as mesmas promessas, tem os mesmos termos, tem os mesmos compromissos. Isso mostra que o plano de Deus está em plena atividade. A morte de Abraão não mudou em absolutamente nada aquilo que Deus estava fazendo, aquilo que Deus estava conduzindo. Então, o plano de Deus continuava acontecendo normalmente. E aí a gente tem que lembrar qual é o fio condutor de Gênesis. Não só de Gênesis, mas Gênesis especialmente trabalha com ênfase nesse fio condutor. Uma espécie aí de trilha que vai alcançar lá o Novo Testamento, que é a fé e também a obediência. Esses dois aspectos que são como se fossem dois lados de uma mesma moeda, fé e arrependimento, crer e arrepender, que Jesus usa bastante também nos seus discursos, está presente com frequência aqui em Gênesis. Já vimos isso na vida de Abraão, já vimos em Noé, já vimos nos outros também, nos primeiros homens também. Enfim, a gente vai continuar vendo em Jacó, a gente vai ver em José, a gente vai ver isso aí no Gênesis inteiro e também depois no restante do Antigo Testamento. E esse fio condutor continua aqui. A gente não pode mudar o assunto continua sendo fé e obediência. Essa é a ênfase aqui do livro de Gênesis. E nós, como crentes, ou aqueles que estão em Jesus, eles podem estar seguros de que Deus está conduzindo seus planos. E não existe nada melhor para começar uma segunda-feira do que essa certeza. Deus está conduzindo seus planos. Isso precisa queimar e aquecer o coração dos crentes. Por quê? Porque por vezes nós vamos nos esquecer disso, especialmente durante a nossa semana de trabalho.
as nossas lidas diárias, né? A gente pode se esquecer de que Deus está conduzindo as coisas de acordo com a vontade dele. Então, qual é, né, a aplicação? Qual é a maneira que respondemos a essa verdade de que Deus está conduzindo os seus planos? Não se assuste. Não se assuste, não tenha medo, não fique temeroso. Ah, pastor, mas está acontecendo isso na economia, está acontecendo isso no mundo, o mundo está em guerra, o mundo está assim, e está assado. Irmãos, não se esqueça, o crente, por natureza, tá? E é inerente ao crente, ele vive numa cápsula, não tem como. Ele vive com princípios, com moral, com promessas que são muito diferentes do mundo. Não há como ele não viver de maneira diferente das pessoas do mundo. Então, enquanto as pessoas do mundo estão assustadas, com medo, o crente pode tranquilizar. Também não se desespere. O desespero, às vezes, nos leva a ficar ansiosos, preocupados, né? E isso acaba colocando o nosso coração temeroso, não só temeroso, mas também cansado, abatido. Então, não fique abatido. Por quê? Deus está conduzindo os seus planos. Lembra que estava acontecendo aqui em Gênesis, daqui a pouco eu vou até falar um pouco mais, tinha fome na terra. Isaac estava passando por fome e o que Deus veio falar? Deus não falou com Isaac assim, olha, eu vou acabar com a fome no mundo. Não, sabe o que Deus falou com Isaac? Eu tenho uma promessa e os planos estão acontecendo. Interessante isso. Por quê? Porque o cristão precisa entender que Deus está conduzindo os seus planos de acordo com a vontade dele. Então, não se desespere e não perca a esperança. O cristão não pode perder a esperança em tempo algum, não pode perder a esperança em momento nenhum. Sabe por quê? Porque ele sabe que Deus está conduzindo os seus planos. Lembra lá, daqui a pouco a gente vai até fazer, né, a oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, essa é a oração que fazemos. E essa deve ser a verdade que habita no nosso coração. Então, lembre-se sempre, Deus está conduzindo os seus planos. Aqui ele fala com Isaac, eu estou conduzindo os seus planos. Mas o que Isaac fez? Interessante isso. Isaac comete erros parecidos com os de seu pai, né? Assim como Abraão, Isaac vai seguir as trilhas do pai. Né? Alguém pode dizer, não, isso é maldição hereditária. Não, irmão, isso é hábito familiar, né? Infelizmente, nós transmitimos para os nossos filhos os nossos hábitos, porque eles nos vêm fazendo, né? Eles nos vêm fazendo. Mas, enfim, Isaac não confiou plenamente em Deus, mesmo diante dos diversos sinais. Isso mostra para mim e para você que não é tão simples como parece. Por exemplo, Isaac mentiu, lembra? Isaac falou, olha, Rebeca, ela não é a minha... Rebeca mesmo, Rebeca. Eu sempre confundo Rebeca e Raquel, mas é Rebeca mesmo. Ele falou, Rebeca é minha irmã. A mesma mentira que o pai havia contado tempos atrás. Ou seja, remontando, revivendo uma mentira antiga. O que mais? Isaac fez um pacto com Abimeleque, né? Nós vimos aqui um acordo entre Isaac e Abimeleque estabelecido, sendo que Deus já tinha dito que aquela terra era de Isaac. Para que fazer um acordo com Abimeleque, já que aquela terra era de Isaac? Deus já tinha falado que era dele. O que mais? Isaac foge também, entre outras coisas, né? Mostra que Isaac, mesmo diante dos sinais de Deus, de que Deus estava fazendo as coisas, Isaac, ele comete os seus erros muito parecidos com os erros que o pai cometeu. E aí, sabe o que a gente aprende? É que a vida do cristão, ela não é definida por erros e acertos. E parece que os crentes gostam de fazer a sua vida baseada em erros e acertos. Então, a ideia aqui é o seguinte: se eu obedecer muito, Deus vai me abençoar muito. E se eu desobedecer muito, Deus vai me disciplinar muito. Não nos parece que essa é a realidade da palavra de Deus. Ainda que nós tenhamos ali a confiança em Deus, nós vamos escorregar de vez em vez. Nós vamos deixar a confiança em Deus de vez em vez. E Deus, ele é paciente, né? Graças a Deus por sua paciência. Porque se não fosse a paciência do Senhor, ele já teria nos abandonado. Mas ele é paciente. Então,
O cristão, ele precisa entender isso. A vida dele não é feita de erros e acertos. Então, como que é, pastor? A gente precisa entender que Deus, ele nos incluiu em um processo de santificação. Esse processo de santificação tem dentro do seu escopo a santificação e o nosso arrependimento. O que é isso? Deus está nos preparando, Deus está nos moldando de acordo com a sua vontade e nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Isso é o que a Bíblia ensina. Mas a vida do crente não é uma vida farisaica, religiosa. Como assim? Se eu acerto muito, Deus me abençoa. Se eu erro muito, Deus me disciplina. Não nos parece que é esta a realidade. A realidade é que estamos em um processo. E esse processo inclui a santificação e o arrependimento. E o terceiro destaque que eu quero dar aqui nesse capítulo é que Isaac, ele foi chamado para obedecer as instruções e seguir os mandatos de Deus. Olha só, deixa eu ler aqui 2 versículos, resgatar, já li, só resgatar. O versículo 2, que diz assim: o Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. E versículo 5, porque Abraão me obedeceu, guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Então, Isaac deve andar nas pegadas do pai, nas pegadas de Abraão. Fé e arrependimento. E aí, nós temos que nos lembrar que a obediência, ainda que, lembra que eu falei no ponto anterior, que a vida do cristão não é uma relação de erro e acerto, mas existe um fruto natural na vida daquele que crê, que é a obediência. Hoje, muita gente fala que crê em Deus. Se você conversar com as pessoas, elas vão falar para você que leram a Bíblia, que oraram, elas vão falar, por exemplo, assim, vão usar termos, né? Engraçado que esses dias estava ouvindo uma rádio e o rapaz falando em nome de Jesus, e ele nem é cristão, né? Em nome, pelo menos não professa a fé em Cristo. Ele falando em nome de Jesus, sangue do Cordeiro, usando terminologia cristã. Mas isso significa que ele é cristão? Não. A marca de um cristão verdadeiro é fé e arrependimento. Ou seja, não dá só para confiar em Cristo e não obedecê-lo. Lembra que Isaac é chamado para confiar em Deus, mas também é chamado para obedecer. O resultado natural na vida daquele que está num processo de santificação, o resultado natural na vida daquele que está incluído nos planos de Deus é, de fato, obediência a Deus. Mesmo que essa obediência ela vai ser claudicante às vezes, mas ainda assim haverá o sinal dessa obediência inerente na vida daquele que confia em Deus. Então guarda isso. Obediência é parte importante do processo de santificação na sua vida. Não adianta dizer que tem fé em Deus se você não pratica o que Ele manda. E às vezes a gente pensa logo em praticar aqueles grandes, começa com as pequenas coisas, começa com obediência simples. Então, irmão, não adianta você, isso aqui é importante, tá? Não adianta você constatar que tem algo errado na sua vida. Se não houver mudança, o problema está aí, tá? Constatar que existe um problema não muda nada. Arrependimento não é só constatação de problema. Então, eu recebo muita frequência, nossa, pastor, eu errei aqui e tudo mais. Mas o que você fez? Então, constatar que tem um problema é nada, é nada. Arrependimento envolve mudança de rota, mudança de comportamento. Então, se não houver mudança de comportamento, não houve arrependimento de forma alguma. Tá certo? Vamos lá, moral da história, vamos concluir. Qual é a moral da história? A confiança e a obediência a Deus caminham sempre na mesma direção. Os que confiam no Senhor podem obedecê-lo, e os que obedecem podem esperar com confiança no Senhor. Percebe como que uma coisa anda junto com a outra? Como eu sei que eu estou no Senhor? Como eu sei que eu posso confiar no Senhor? Obediência. E como eu posso obedecer? Confiando no Senhor. Sempre dois lados da mesma moeda aí. E aí, sempre o oposto também será real. Como assim?
Aqueles que obedecem têm confiança. Aqueles que não obedecem não estão confiando. Ainda que falem. Eu confio no Senhor, mas não obedece, não confia de fato. A mesma coisa. Eu obedeço ao Senhor, mas como eu sei que eu obedeço ao Senhor? Aliás, como eu posso confiar que eu obedeço ao Senhor? Exatamente depositando nele a nossa confiança. Percebe que as duas coisas estão interligadas? Elas andam sempre na mesma direção. Desafio do Léo, então, aplicação aí para a gente orar já e finalizar esse nosso devocional de hoje. Eu acho que o desafio aqui é muito simples, né, gente? Manter-se firme. Mantenha-se firme na confiança e na obediência ao Senhor. Confiança é igual a obediência. Obediência é igual a confiança. Aqueles que confiam obedecem e os obedientes é porque estão em confiança. Sempre caminhando na mesma direção. Não adianta constatar que tem algo errado. É preciso uma mudança de atitude e isso só acontecerá confiando no Senhor. Tá certo, meu povo? Então é isso. Acho que a gente já pode orar, né? Que eu já falei pra danar. Vamos orar. E como eu gosto de fazer segundona, é sempre começando aí a semana de devocionais com a oração que o Senhor nos ensinou, com a oração do Pai Nosso. Então, se você puder, pare aí um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma excelente segunda-feira para todos. Fiquem com Deus.